Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Muito boa noite, estamos então de regresso aqui ao Faca Afiada. É a edição 55 ou 54, já nem sei, já perdi a conta. Mas isto está, depois quando for editado, isto vai ficar tudo XPT. Mas eu penso que já é 54, é capaz de ser 54. Olha bem, hoje vamos ter o Pedro Martins e a Marlene Nunes. Antes de mais, agradecer a presença dos dois e sobretudo a Marlene, que acabou agora mesmo o seu trabalho, portanto ela nem teve tempo de jantar, veio logo do trabalho aqui para o Faca Afiada. Hoje vamos ter dois temas quentinhos, a questão da Catalunha e a questão aqui do Sr. Mamadou, que acho que há já 15 mil portugueses que o querem expulsar do seu país para o seu país, porque ele sendo português não sei para onde é que eles o querem deportar, se calhar deve ser, não sei. Pronto, mas a gente já vai falar nesse assunto. Pedro, vamos começar pela Catalunha. Houve eleições há pouco tempo. Os grupos independentistas tiveram a maioria no Parlamento, se bem que foi o PSOE que ganhou as eleições. Isto vai ser muito, muito complicado para formar governo, porque o PSOE já disse que ia tentar formar governo, mas à partida não vai conseguir. Isto vai dar geringonça à moda de Barcelona, não? Ora, antes de mais nada, cumprimentar a Marlene, cumprimentar-te a ti, David, e a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem. E relativamente às eleições na Catalunha, foi como disseste, portanto, assim fazendo um pequeno enquadramento a nível do apuramento dos resultados eleitorais. O Partido Socialista é o partido que podemos dizer vence as eleições, porque tem maior percentagem eleitoral. Mas foi de facto a via independentista e da autodeterminação da Catalunha que politicamente acaba por ganhar, porque se juntarmos os deputados eleitos, quer da esquerda republicana, quer dos Juntos pela Catalunha, quer a candidatura de Unidade Popular, estamos perante uma maioria absoluta de 74, salvo erro, de 74 deputados. Portanto, acho que a grande conclusão política, e não tanto quantitativa, é que o voto independentista, com cerca de 52% no Parlamento, sai politicamente vencedor destas eleições. Aliás, sai mais reforçada, é uma maioria que sai mais reforçada destas eleições. Relativamente ao espectro mais ligado à direita, foram os grandes derrotados da noite eleitoral, como costumamos dizer. O Ciudadanos, então, tem um rombo muito forte, porque tinha 36 deputados e 10 para 6 deputados, portanto há aqui uma perda de 30 deputados, que é bastante significativa. O próprio PP, que não tendo uma quebra tão grande, porque também já tinha poucos deputados no Parlamento catalão, portanto tinha 4 deputados, mas ainda assim 10 para 3. E depois há um crescimento dentro daquela dinâmica europeia que temos vindo a discutir aqui em alguns programas, da extrema-direita, do partido Vox, que se estreia no Parlamento e logo com 11 deputados. O que é que me apraz depois deste enquadramento referir mais em relação a estas eleições? De facto, o Partido Socialista, do ponto de vista quantitativo, ganha, porque tem mais votos, mas se somarmos, como eu acabei de dizer, os deputados dos outros partidos que defendem a autodeterminação e que são os chamados partidos independentistas, chegamos à conclusão que eles garantem uma maioria parlamentar e que, portanto, que vai ser interessante ver os próximos tempos, nomeadamente naquilo que diz respeito à formação do governo, porque já percebemos que o Partido Socialista vai querer formar governo. Vamos tentar perceber como, tendo em conta esta relação de forças que sai das eleições. O centro-direita levou, como também referi há pouco, um grande rombo e, portanto, tirando esta questão da formação do governo, vai haver claramente um reavivar desta veia independentista e da autodeterminação da Catalunha, que eu acho que não é de sumenos importância.
não só pelo que já vimos no passado e até num passado recente, e portanto vamos e já estamos a ouvir exigências para que a breve trecho se venha a realizar um referendo sobre esta matéria, e para mim é uma matéria cara, não porque seja catalão ou espanhol ou o que seja, mas porque nós vivemos num país que tem uma realidade a nível de união nacional que muitas vezes nos tira alguma sensibilidade para perceber estas questões independentistas no nosso país, que é um país que, sendo vizinho, é também um dos nossos principais parceiros comerciais e que, de alguma forma, eu gostaria sempre que estivesse politicamente estável e que não fossem levantadas grandes ondas, como se costuma dizer em bom português, porque isso, de alguma forma, acaba por ter consequências menos positivas na nossa relação comercial com eles. Além de que depois, a nível internacional e num enquadramento mais europeu, pode-se aqui abrir um precedente que se partirmos do pressuposto que eventualmente a Catalunha um dia venha a ser independente, vai também acicatar outros movimentos independentistas um pouco por essa Europa fora. E, portanto, acho que é uma matéria que devemos de analisar ou que devemos ir acompanhando com algum... Pedro, e não só pela Europa, até pela própria Espanha, porque estou-me aqui a lembrar do País Basco, que já em tempos também exigiu isso, ou seja, se a Catalunha ficar independente, se calhar a seguir vai o País Basco, não é? Porque aliás, até porque o País Basco tem um historial de lutas e com sangue, não é? Porque, luta mesmo. De luta, exatamente. Luta armada, portanto. Luta armada, exatamente. E, portanto, isto, se calhar, abrir este precedente numa altura destas, cá não é lá muito bom. Se bem que há sempre aquela situação de o povo é quem mais ordena, e se o povo quer, enfim, também contrariar aquilo que o povo quer, também é sempre um bocadinho complicado. Não, e acresce isso até a situação em que a monarquia espanhola vai entrando, não é? Aliás, tem vindo agora notícias a público até de um rapper que, através das suas músicas, tem sublinhado todo um conjunto de procedimentos menos positivos por parte da monarquia espanhola, e que até corre o risco, não sei se terá sido já preso, mas corre o risco pelo menos de vir a ser. E eu refiro a monarquia porque foi sempre um pilar e foi sempre uma garantia da unidade espanhola, e nunca é interessante ver um país a desmembrar-se, embora, lá está, porventura a nós falta-nos um pouco essa sensibilidade, porque nós, do Minho ao Algarve, nos sentimos todos com as nossas diferenças regionais, mas todos imbuídos de um mesmo espírito e de uma mesma matriz nacional, o que claramente não acontece nas diferentes regiões espanholas. Portanto, é natural, e até pelo histórico que tu falaste há pouco, de independência e desta perspectiva de autodeterminação de algumas regiões, nem sempre de forma pacífica, diplomática e política, muitas vezes, e infelizmente pelas armas e pela violência, e portanto foi como disse, acho que devemos continuar a acompanhar esta matéria com muita atenção, não só nas consequências que tem e nos efeitos que tem na própria União Europeia, nas consequências que tem no relacionamento económico com Portugal, e na própria unidade nacional espanhola, que é só a quinta economia mais importante da União Europeia, e portanto é preciso ter isso em conta, ainda que também a Catalunha seja a região mais rica e a que mais contribui para a riqueza do nosso país irmão. Exatamente. Marlene, exatamente. Marlene, esta questão de uma Espanha dividida preocupa-te? Olá, boa noite a todos. Sim, preocupa, e precisamente pelos aspectos que o Pedro também já referiu. Não só porque a estabilidade comercial e todas as relações que nós mantemos com a Espanha são extremamente importantes, mas para além de abrir precedentes na própria Espanha, nós não nos podemos esquecer que nós também temos uma zona portuguesa que também que é bastante rica, e que, apesar do nosso governo permitir essas regiões, não é, as regiões dos Açores e da Madeira terem o seu próprio governo regional e serem um pouco desligados do nosso,
se a Catalunha decidir, portanto, não só se abrem precedentes precisamente na Espanha, mas a Madeira também pode decidir que realmente a partir de agora eu também quero ser independente, porque na verdade isto aqui é um paraíso completamente diferente do vosso. Portanto, a Madeira, não me lembro de ter havido movimentos separatistas, mas nos Açores, a seguir ao 25 de Abril, houve movimentos que tentaram fazer essa mesma separação. Portanto, exato, nós ainda não chegámos a esse ponto, mas a ideia está lá e já houve, não é? Já houve também essa ideia. Aqui para dizer o Alberto que... João Jardim houve uma vez que eu penso que foi mais para pressionar do que propriamente com essa vontade, mas depois quando lhe disseram que aquilo fazia parte era mais a África do que a Europa e portanto nunca poderia aderir à União Europeia, eu acho que ele lá se convenceu que aquilo não era lá muito boa ideia. É verdade, mas também não nos podemos esquecer que tudo aquilo que por vezes se diz na brincadeira, o povo gosta de ouvir e por isso é que estes grupos extremistas cada vez têm mais visibilidade e se tornam perigosos por causa disso, seja em Espanha, seja em Portugal, não é? Portanto, nós estamos a viver neste momento, é uma década que entrou com tudo, não é? Entrou com tudo. E estamos a viver todas estas mudanças políticas de uma forma muito rápida e que já deveríamos estar a prever que isto pudesse acontecer, não é? Porque há muitos anos que há margem para que isto aconteça e é isso que realmente nos deveria preocupar também, não é? Para além de tudo, de todo o mapa político e regional que pode advir disto, mas essencialmente o alerta que grupos extremistas podem aproveitar para virem a público e para mudar ainda mais radicalmente todas estas questões. Essa é a questão que a mim me preocupa, sem dúvida. Exatamente, Pedro, e a Marta agora disse uma coisa e com muita razão, que é, muitas vezes grupos extremistas aproveitam algum descontentamento que vem de uma outra situação, no caso de Espanha provavelmente fala-se muito da divisão da riqueza. Tu falaste que a Catalunha era a zona de Espanha que contribui mais para o PIB espanhol e é aquela que, em termos percentuais, acaba por receber menos, portanto, e as pessoas da Catalunha sentem-se um bocadinho atraídas por isso mesmo, e depois há aqueles grupos extremistas que aproveitam-se disto e vai de embute, e vamos ver o que é que conseguimos sacar daqui, não é? E depois os resultados são estes, é uma espécie enfim, de uma pernefanália de movimentos que aparecem, uns até se conseguem transformar em partidos políticos, e depois antigamente havia 4 ou 5 forças políticas tradicionais que davam ali uma certa consistência ao processo político, passa a haver 10 e depois para se conseguir uma maioria para sustentar um governo, como aliás a Espanha é um bom exemplo disto, ai Jesus, não é? É sim, acaba por ser um bocadinho uma manta de retalhos e estes movimentos extremistas, sejam ou não, ou venham ou não a transformar-se em partidos políticos, aproveitam sempre as brechas e a falta de respostas políticas e diplomáticas para todo um conjunto de problemas, e neste caso da Catalunha que estamos a falar, esta questão independentista não vem destas eleições, portanto é algo que já há muito tempo está enraizado, e que está enraizado no próprio povo catalão, e devemos ver isto também com outra importância, porque não podemos ver a Catalunha como uma região zeca que quer ter a sua autodeterminação e a sua independência, até porque a Catalunha, e isso foi muito argumentado, não nestas últimas eleições, mas nas anteriores, eles reúnem um conjunto de critérios e um conjunto de condições que, por norma, servem para dotar um determinado território com a característica de Estado. E, portanto, eles reúnem essas condições. Portanto, não é algo que tenha aparecido agora, mas é óbvio, os partidos mais extremistas aproveitam sempre estas questões mais fraturantes também para terem o seu palco e também para terem o seu protagonismo, o que neste caso não levou a que pelo menos um dos partidos tradicionais tivesse de cair por aí além, porque o Partido Socialista Espanhol continua a ganhar as eleições, mas, por exemplo, o PP teve de facto um rombo grande, que porventura quem vive mais e quem acompanha mais a política espanhola conseguirá certamente encontrar razões efetivas para esta queda,
Mas é verdade, podemos começar a transformar determinados sistemas em mantas de retalhos, onde há uma fragmentação dos votos por diversos partidos políticos e muitos deles mais extremistas, como por exemplo o caso do Vox, que se estreia só. É que nós aqui em Portugal tivemos uma experiência recente de termos um partido considerado mais extremista, mas que se estreou no Parlamento com um deputado. Portanto, esta estreia do Vox no Parlamento catalão é só uma estreia com 11 deputados e, portanto, é já um grupo parlamentar com um peso também ele relevante. E, portanto, lá está, abrem-se aqui, ou podem-se estar aqui a abrir diversos precedentes e que os temos que tomar como realidade. E nós que nos temos e que somos democratas temos que saber, em democracia e dentro das regras da democracia, sabermos responder, eu não direi a estes partidos, mas saber responder com diplomacia e de forma política e democrática a estes problemas, a estas matérias fraturantes que continuam a dividir as pessoas e que são tapetes vermelhos para estes partidos extremistas, seja à esquerda, seja à direita, ganharem palco, ganharem discurso e ganharem protagonismo. E também porque, por exemplo, uma das coisas que se aponta aos grupos independentistas que agora estão representados maioritariamente, já estavam representados maioritariamente, mas que agora ainda estão mais representados maioritariamente, é exatamente de integrarem nos seus quadros exatamente pessoas extremistas que se aproveitam e que não têm nada a ver com o verdadeiro sentimento nacionalista dos catalãos, mas que se aproveitam disto e associam-se a estes partidos e tornam isto ainda a tal radicalização de uma luta que até poderia ser justa, mas que depois debanda na violência que se está a ver nas ruas da Catalunha. E isso, se calhar, é ainda maior, um perigo ainda maior, não é, Pedro? Porque esses grupos estão legitimados, supostamente, pelo voto popular. Sim, David, mas essa tendência de fuga de elementos de partidos tradicionais para estes partidos extremistas, muitas vezes não tem a ver com as causas, tem a ver com o oportunismo. Aliás, é uma realidade que nós, se espremermos e se analisarmos bem, também conseguimos identificar no nosso país. E, portanto, nós também, e se calhar nas próximas autárquicas, veremos isso com maior expressão, que é a fuga de alguns elementos dos partidos tradicionais, de um partido socialista, de um CDS, de um partido social-democrata, para partidos que estão em franco crescimento, e eu não acredito, perdão, da mesma forma que não acredito que 500 mil pessoas em Portugal defendam e advoguem o programa eleitoral do Partido Chega, também não considero que muitas das pessoas que integram esses partidos muitas vezes estejam lá pelos seus programas e pela ideologia que defendem, mas sim porque veem uma janela de oportunidade de se ingrar num determinado projeto político ou autárquico e que porventura não teriam essa possibilidade nos seus partidos tradicionais. Mas, David, antes de mudarmos de tema e de passarmos para a Marlene, queria só, porque também li um artigo com o qual não concordo relativamente à abstenção ainda destas eleições. Porque tivemos aqui comparativamente com 4 anos, tivemos aqui uma alteração e uma alteração grande ao nível da abstenção e nestas eleições a abstenção foi de 47%, quando há 4 anos tinha sido de 20%. E, portanto, isto dito assim, né, parece que houve aqui um desinteresse, quando a questão da autodeterminação estava em cima da mesa, até parece que houve aqui um desinteresse do eleitorado, e era isso que o artigo que me referia dizia. E eu penso que não tem mesmo nada a ver com isso. Teve mesmo a ver com a questão pandémica que vivemos, que em Espanha continua com a gravidade que sentimos, porque é um pouco aquilo que eu referi há pouco. A questão da autodeterminação e a questão independentista está, de facto, verdadeiramente enraizada no povo catalão, e se eles não foram às urnas, não foi por desvalorizar esta matéria, antes pelo contrário, mas sim por outro tipo de motivos, que em Espanha, nestas eleições, teve de facto uma expressão a nível de abstenção bastante significativa. Olha, agora por falar em pandemia, a Catalunha teve um episódio curioso, é que as pessoas infectadas puderam ir votar às urnas, portanto, às assembleias de voto. Tudo isolado, lá com os membros da mesa, todos vestidos ao astronauta, mas foram votar. Os que, obviamente, tinham condições físicas para isso.
O que é um cenário num ato eleitoral Sim, um bocadinho, era estranho. é um bocado estranho. Marlene, para concluir esta questão da Catalunha, porque depois eu queria que fosse tu a começar com o segundo tema do programa, estes radicalismos também certamente preocupam, né? Porque sendo estes partidos, sobretudo os independentistas, os mais votados, na junção dos dois, pronto, individualmente não foram, porque houve ali uma diferença de um deputado. Penso que houve um dos grupos até teve os mesmos deputados do PSOE, o outro teve menos um, portanto houve aqui uma junção de dois grupos independentistas que ganharam, mas o facto de terem dentro dos seus quadros pessoas que pouco ou nada têm a ver com esse sentimento nacionalista e que o que eles querem é certamente, enfim, vem aqui uma janela de oportunidade para poderem governar, entre aspas, um país eventualmente independente, tentarem dar aqui os saltos e depois é o que se vai... como se costuma dizer, logo se vê, né? Mas o logo se vê pode trazer aqui consequências graves, porque extremistas que estejam em grupos ditos de pessoas normais, que têm uma cultura democrática elevada, nunca dá bom resultado, porque eles tendem sempre a conseguir subir e a amaranhar paredes, não é? É verdade. E se não fossem extremistas, se calhar não tinham o jogo de cintura suficiente para se lá meterem, não é? Portanto, já estamos a... Ou seja, as condições estão criadas, a capacidade está lá, a aceitação está lá, que é o pior, não é? É aceitarmos que isso aconteça e, portanto, têm tudo para fazerem o seu trabalho. Havendo condições, está sempre o caminho aberto para que eles consigam levar as suas ideologias a caminho certo, não é? Pois, e sobretudo porque depois estão, entre aspas, estão seguros pela tal legitimidade democrática do voto, pronto, mas que, enfim, é tal coisa, aproveitam-se de uns para conseguir chegar a outros dados. Muito bem, vamos passar já para o segundo tema, vou continuar contigo, Marlene. Tem a ver aqui com uma coisa que eu acho um bocado, eu ia chamar idiota, mas pronto, mas pelo menos ridículo é, que é uma petição que apareceu aí na opinião pública e nas redes sociais, apelando a que a opinião pública assinasse uma eventual deportação de um cidadão português. Não podemos esquecer que o Mamadou Ba é português, se bem que tem dupla nacionalidade, ele é senegalês, mas também tem nacionalidade portuguesa, pelos comentários que ele faz nas redes sociais, em que imita opiniões que para uns são exageradas, para outros são opiniões só apenas. Ele é dirigente da associação SOS Racismo, mas isto num país de grandes costumes como Portugal, chegar ao ponto em que 15 mil portugueses pedem a deportação de um cidadão português, deve ser para o Senegal, digo eu, porque acho que não há outra maneira de deportar o Mamadou Ba para outro sítio. Isto, quer dizer, se isto não fosse dramático quase, isto até dava vontade de rir, porque isto era piada, porque isto não lembra, independentemente de cada um, das opiniões que se concordam ou não, isto Portugal já está mesmo a mudar, quer dizer, estamos a entrar também na onda dos exageros, que tudo e por nada agora que este é sangue, não é? É sangue, já não se pede mais nada, é sangue. Sim, estamos perante pessoas que têm em mãos a pior arma que se pode ter, que é a desinformação. Pessoas desinformadas são perigosas, precisamente por causa disso, não é? As pessoas desinformadas podem dizer aquilo que querem e depois se encontram outra meia dúzia desinformada, portanto é pior que o Covid, não é? Isto, a desinformação, ou seja, chegamos ao ponto em que temos grande parte da população que só lê os títulos. Pois, lê os títulos, olha para as caras das pessoas, olha para a cor das pessoas e mete tudo dentro do mesmo saco. Porque aqui a questão é mesmo por causa disso, não é? O senhor quase que se mete a jeito para que os desinformados lhe caiam em cima. E isso, lá está, vivemos numa época em que olhamos apenas para aquilo que nos convém, não é? Eu, porque por qualquer motivo estou magoada com alguma coisa, então esse senhor não tem o direito de dizer aquilo que acha porque me está a atacar a mim diretamente, mesmo que não me conheça de lado nenhum. E eu, porque li aquilo que ele leu, também posso fazê-lo e posso acusá-lo de tudo e mais alguma coisa, inclusive é assinar esta petição para que alguém seja mandada, não se sabe muito bem para onde, apesar de Portugal ter um grande território disponível, não é? Mas lá está, é só ridículo esta incapacidade de se refletir e esta incapacidade geral
de não tentar perceber a realidade e até que ponto é que perder tempo com uma questão destas é um tempo bem aproveitado, quando realmente há coisas E tu és professora, tu tens a responsabilidade de ensinar alunos. Tu tens, por exemplo, essa preocupação de dizer aos teus alunos, vocês quando têm interesse em alguma coisa e veem uma informação, leiam tudo até ao fim e só depois é que emitem a vossa opinião. Porque isto de ler só as letras gordas, isto não é lá muito boa política. Tens essa preocupação? Achas que é preciso, quer dizer, depois, como qualquer professor, não é? Mas incutir isto nos miúdos cada vez é mais importante, não é? Porque senão qualquer dia já ninguém lê nada. O espírito crítico informado. Portanto, primeiro temos que nos preocupar em passar informação fidedigna, não é abrir uma página de uma rede social e achar que aquilo é verdade. Não, temos que ler informação fidedigna de fontes credíveis, passarmos essa informação com o intuito de lhes criar interesse também, não é? Porque os próprios alunos têm interesse em saber de diversos temas e é esse interesse que também devemos apostar, e depois ajudá-los realmente a discutir as suas ideias, e mesmo que eu não concorde com eles, eles perceberem que eu posso não concordar com eles, mas que isso não me impede de também poder opinar, não é? De forma informada também, e eles da mesma forma também podem perfeitamente criticar aquilo que eu estou a dizer de forma informada e construtiva. E esse espírito crítico faz muita falta realmente nas nossas pessoas, e eu não posso dizer só pessoas jovens, porque infelizmente a idade também nos vem aqui prejudicar quando se trata da desinformação, porque os adultos acham que realmente também já sabem tudo, já passaram pela vida toda e, portanto, aquilo que eles sabem é que é a verdade absoluta. Não. Nós temos que nos preocupar em perceber a realidade daquela história e perceber a realidade do que leva esta pessoa, provavelmente, a dizer aquilo que diz. Ou com que intenção é que ela diz. Porque nós não nos podemos esquecer também que as pessoas, quando têm visibilidade, muitas vezes aproveitam as suas próprias ideologias pessoais, não é? Porque têm essa visibilidade precisamente para abanar consciências. E provavelmente, quando há assuntos que têm que ser debatidos e quando há assuntos que têm que chocar, muito mais facilmente isso acontece quando a pessoa tem visibilidade. Ora, se o Mamadou pertence realmente à Associação contra o Racismo, não faz muito sentido que este possa ser associado a questões racistas, não é? Portanto, nós temos que ter também a capacidade de analisar a situação e perceber porque é que determinadas coisas foram ditas, em que contexto é que foram ditas, e porque quem as percebeu pode tê-las percebido mal e levou precisamente a este desfecho. Muito bem, Pedro. Eu acho que não há muito a dizer desta petição, não é? Acho que podemos... Acaba por haver. Exatamente. Bom, estamos num país democrático, num país livre, onde as petições também usufruem desse direito. Cada um faz a petição que quer. E depois cada um sabe o que é que há de fazer com ela, não é? Mas esta questão do Mamadou, por muito que ele se tenha posto a jeito, isto cheira-me aqui um bocadinho a questão qualquer dia que a pessoa já nem pode ter opiniões, quer dizer, já nem pode... não sei, eu nem consigo explicar isto. David, opiniões, e tu já me ouviste aqui em alguns programas dizer que eu sou daqueles que defendo que em democracia há espaço para tudo e para todos. E que cabe à democracia dar resposta mesmo àqueles que defendem visões ideológicas completamente diferentes das nossas e até aqui ou ali fora do nosso regime democrático. E, portanto, mas isso é uma opinião muito pessoal. Agora, peço desculpa aqui, tenho aqui um carinho a dar... Não está a concordar muito com o que dizes, mas pronto, aí está o verdadeiro regime democrático, também temos que aceitar as... Mas tem o seu direito, pronto. Mas eu, Guilherme Marlene, a primeira conclusão a que chego aqui é que se calhar urge fazer uma alteração à própria lei da petição. Pois. À lei que enquadra a forma como estas petições são feitas. Porque nós hoje vivemos num mundo altamente tecnológico, onde obter
meia dúzia de milhares de assinaturas é extraordinariamente fácil. Porque nós conseguimos fazer passar a mensagem através das redes sociais a muita gente. E reparem, uma petição que reúna, no mínimo, 4.000 assinaturas, é uma petição que obriga que o plenário da Assembleia da República analise aquela questão. E eu posso considerar que 4.000 assinaturas no mundo de hoje, se calhar, tendo em conta uma ou outra matéria mais fraturante, se calhar não chegam meia dúzia de dias ou até metade, 3 ou 4 dias chega para reunir esse número de assinaturas. E estamos a obrigar todo um plenário da Assembleia da República a discutir uma matéria que muitas vezes, como a Marlene disse bem, foi aflorada pela rama por quem assinou a petição, porque não analisou, porque não verificou, porque se limitou às parangonas, porque se limitou a gostar mais ou menos da cara ou da cor deste ou daquele interveniente, e muitas vezes assina uma determinada petição, não por aquilo que a petição quer dizer, mas pelos protagonistas ou pelas pessoas que estão integradas naquele assunto. E, portanto, acho que a minha primeira conclusão é que essa matéria devia de ser revista. Agora, em relação à questão, eu concordo um bocadinho com o David quando diz que isto é uma questão que, na sua eficácia, é um bocadinho idiota. Porque, de facto, se o senhor Mamadou Ba é cidadão português, ele vai ser deportado ou vai ser expulso para onde? E, portanto, eu acho que é uma matéria que morre logo à partida. Morre logo por aquilo que se pede. E, portanto, eu nunca fui tentado a assinar a declaração, a petição, nem sequer perdi tempo a ler o texto que normalmente introduz a petição, mas, portanto, para mim, morria logo à partida. Agora, eu acho que há muito mais coisas a dizer relativamente a isto. E eu acho que dentro de todas as pessoas que já assinaram a petição, e mesmo aquelas que não assinaram e que eu já ouvi comentar a questão, esta questão levanta ainda aqui matérias do nosso passado recente, matérias históricas do nosso passado recente, que não sei até que ponto o levantar desta questão não ajuda também a fazer a discussão sobre a guerra do ultramar, sobre o que lá se passou, sobre como é que se passou, e que se calhar é uma discussão que nós, como povo e como portugueses, ainda a temos que fazer. Eu sou muito claro, não fui à guerra, não fui à tropa, não fiz o serviço militar obrigatório, e a sensibilidade que tenho para estas coisas cinge-se um bocadinho nesta frase, que não é minha, é de autor desconhecido, porque não identifiquei o autor, mas que diz: quem faz a guerra nunca morre. Morrem aqueles que nela lutam, ou morrem aqueles que nela lutaram. Portanto, eu vejo sempre, e indo um bocadinho mais, escarafunchando um bocadinho mais esta matéria, eu vejo sempre, com alguma estranheza, as homenagens que se fazem àqueles que fizeram a guerra. Não foi aqueles que lutaram nela, porque esses, ao longo do tempo, continuam a padecer de todo um conjunto de maletas que a guerra lhes trouxe. O horror da morte, o horror de ter que pegar numa arma e ter que matar alguém, o horror de ter que seguir um determinado número de ordens, ordens essas com as quais muitas vezes nem sequer concordavam. Agora, entre aspas, os generais da guerra, há uma música dos Chutes que é Os Senhores da Guerra. Esses senhores da guerra, esses são os que acabam por ser homenageados e condecorados. E são esses senhores que fazem a guerra. Eu não vou entrar aqui nem pelas justificações históricas, nem pelas razões históricas que estão afetas às causas da guerra, como é que decorreram, mas eu ponho sempre, para mim e na minha vida, o princípio mais importante que nós temos e aquele que devemos defender é a vida. E, portanto, eu, para mim, qualquer violência, qualquer perspectiva mais bélica para resolver uma determinada questão é sempre... Deixa-me só dar aqui uma sapatada. Desculpa. Coitado, não deixa patada nenhuma. Vou dizer. Olha, como outro. Aqui atrás de mim também está. Também está a Mel está a ouvir. E portanto, eu vejo sempre isso. É uma ambulância. Eu vejo sempre isso com muitas reticências. E, portanto, acho que a forma depois, como todos estes discursos são geridos, roçam aqui um bocadinho a falta de bom senso e de ponderação. Não só as observações feitas pelo Mamadou Ba, como depois também, por exemplo, as observações em resposta
feitas pelo CDS-PP, por exemplo. Ok? E, portanto, acho que, em vez de metermos água na fervura, tentar pacificar e analisar esta matéria de forma com mais... a tentar atingir algum consenso e alguma conclusão, ainda incendiamos mais a fogueira. Portanto, eu aí acho que, por exemplo, o Chega foi até das intervenções que ouvi que teve maior ponderação. Portanto, se considera que o Sr. Mamadou Ba teve intervenções menos corretas, então faz-se uma queixa à Procuradoria-Geral da República. Pronto. E para eles o assunto morreu por ali. Não era preciso, do ponto de vista discursivo e argumentativo, dizer qualquer coisa como meter as garras de fora e aproveitar. Lá está, como falámos há pouco na questão espanhola, e o CDS está um bocadinho nessa situação agora, que é arranjar aqui um tema para ter palco. Porque quem depois mais se insurgiu contra o Mamadou Ba acabou por ser o CDS-PP, que está aqui também ainda numa definição meio ideológica depois daquele Conselho Nacional um bocadinho atribulado e cujo líder saiu reforçado, mas reforçado por pouco, e que eu acho que está aqui também a aproveitar isto. Agora, foi como disseste, David, o Mamadou Ba, sendo um elemento do SOS Racismo, com ou sem enquadramento, e eu até vou dar ao desbarato que algumas das frases que vou aqui lançar, eu as lanço sem o devido enquadramento de onde elas foram ditas, mas alguém que é elemento de uma SOS Racismo não pode dizer a bosta da bófia. Não pode dizer são todos fascistas e racistas, e não pode dizer seja em que enquadramento for, porque ele fala para quem o ouve e tem que partir do pressuposto que é a realidade de hoje. Maior parte das pessoas hoje limitam-se às parangonas, aos títulos, e ele não pode dizer morte ao homem branco. Seja lá o que, do ponto de vista conceptual, seja o homem branco, seja qual for o enquadramento que ele esteja a dizer, porque ele sabe uma coisa, e isto ele sabe. Ele sabe o efeito que aquelas palavras vão ter quando saírem nas redes sociais. E é esse efeito que ele quer. É esse efeito que ele quer. Ele quer ter um efeito fraturante, porque ele depois não se importa que venham todos os outros contra as palavras que disse, porque isso alimenta o discurso que ele quer. Isso alimenta o discurso da xenofobia, o discurso do racismo, e é um discurso que está sempre em cima da mesa. E eu continuo a dizer, como já disse aqui em alguns programas, Portugal não é um país racista. Basta ver a forma como integramos comunidades estrangeiras para percebermos que nós não somos um partido racista. Nós falamos mais de racismo e de xenofobia, muito, porque alguém traz para cima da mesa e de uma forma prepositada para que se discuta. Porquê? Porque dá palco. E os extremistas vivem destas franjas de eleitorado, destas matérias fraturantes. E, portanto, isto são matérias que, por uns, para seu belo intento, são tratadas com inteligência. Os outros vão no comboio, não é? E indo no comboio, muitas vezes estamos a incendiar mais do que propriamente pacificar. Muito bem, Pedro. A gente já estamos quase em cima dos 40 minutos. 40, quase 50, sim, 40 e tal minutos já. Quase 50 minutos. Marlene, tu falaste um bocadinho menos. Vais ter aqui a responsabilidade de terminar as opiniões. Pronto, e dava-te então a antena para dizer aquilo que entendes, sobretudo com esta questão do Mamadou Ba, que realmente a petição se calhar esconde outras coisas. Falou-se aqui realmente de dois aspectos e dois temas atuais e bastante importantes para nos alertar precisamente do protagonismo que nós estamos a dar a pessoas e a grupos perigosos. Não é? Pronto, ou seja, nós temos que ter a capacidade e a inteligência de selecionar e de não os deixar incendiar toda a restante população, seja ela espanhola ou seja ela portuguesa. E realmente perceber todos os contornos que advêm e que estas pessoas têm nas suas mentes como forma de desde as camadas mais jovens, percebermos estas questões e não passarem nunca despercebidas, claro que sim. Muito bem, olha, ficamos então por aqui. Excelente remate aqui da Marlene. Pessoal, muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, às horas que nos ouvirem. E pronto, e daqui a uns dias voltamos com o Faca Afiada. Daqui a uns dias não, no sábado estamos na RLX,
a partir das 6 da tarde, e depois retomamos com os temas da atualidade, um ou outro programa temático, com estes e outros, como eu costumo dizer, paineleiros. Pessoal, obrigado, boa noite e até à próxima. Obrigado. Cuidem. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.